Oi, gente. Tô aqui pra, tô aqui pra falar um pouquinho sobre a história da Clarice Lispector, que muita gente conhece ela porque ela escreveu contos, romances, livros, essas coisas lindas. E se você não conhece ela, você vai conhecer ela um pouquinho agora, porque eu vou contar um pouquinho da história dela. A Clarice, ela foi umas notórias jornalistas da época dela, lá em meados do século XX. Do século XX, 1930, 1940, ainda era século XX. Então, nessa época, ela fez muito sucesso com os romances, os livros e os contos dela. Coisas mais lindas do mundo. A Clarice, ela é da Ucrânia, ela não nasceu no Brasil. Ela nasceu na Ucrânia, na cidade de Shevchenik, em 10 de dezembro de 1920. E por ela ter por ela e a família dela serem judeus e ela ser judia, naquela época a Ucrânia estava passando pela guerra civil. Então eles perderam as propriedades deles durante a guerra. E aí eles começaram a ser perseguidos do o antissemitismo, que estavam perseguindo eles porque eles perderam as propriedades deles durante a guerra e eles eram judeus. E nessa época, eles fogem para o Brasil como refugiados em 1922. Ela era uma neném, né, gente? 2 aninhos, tadinha. Nasceu em 1920, veio pro Brasil em 1922. Bebê, 2 aninhos de idade. A Clarice, ela falava que mesmo ela sendo da Ucrânia, ela sempre se considerou. Ela se considerou brasileira, né? Porque ela vem pra cá muito pequenininha, né, gente? Então, ela sempre se considerou brasileira. Quando ela veio pra cá, ela se instalou na região de Recife, no Pernambuco, e ela morou lá até os 14 anos dela. Depois disso, a mãe dela morre. Aí ela, o pai dela e as irmãs vão para o Rio de Janeiro por causa do falecimento da mãe, como eu disse. Eu não sei por que a mãe dela morreu, mas aqui fala que é por isso que eles mudaram de estado. Eles foram. Tá, aí depois eles foram para o Rio de Janeiro e lá eles residiram na casa de um casal, amigos da família, que também eram judeus e sabiam o que eles estavam passando, então ajudaram eles e deram moradia. Depois disso, que eles ficaram um tempo lá na casa do casal de amigos, eles foram para uma antiga casa que ficava no campo de São Cristóvão, é o que fala aqui, que ficava no campo de São Cristóvão. E lá eles ficaram pouco tempo, eles não se estabilizaram muito bem, porque eles vieram de outro estado, pro Rio de Janeiro, e foi para casa de amigos. E aí se estabilizaram em uma casa, então eles não se estabilizaram lá direito. Então eles foram para outra casa. E aí, nessa casa, que agora eles mudaram, eles se adaptaram, né? Eles conseguiram se estabilizar nessa casa. E essa casa fica na rua Maris de Barros, na Barra da Tijuca. Nessa mesma época aí que ela se mudou lá para as casas, ela entrou pro quarto ano do ginásio, né? Porque naquela época era ginásio e tal, no Colégio Silvio Leite. Depois, ela se regularimentou, alguma coisa assim. Ela ingressa na universidade. Ela entra depois disso, ela entra para Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursando direito. A, a jovem, ela já realizava os trabalhos dela como tradutora também, que ela estava fazendo direito, então ela era tradutora, tipo isso. Aí depois disso, ela descobriu que ela não queria ser assim. Ela já escrevia histórias, mesmo jovem, né? Ela escrevia histórias, então ela decidiu que não queria, que não era, a sua carreira não era direito. Então ela começou a escrever os contos, ela começou a focar.
Em 1943, a nossa querida Clarice se casa com o Mário Ruiz. Não. É Mauri Gurgel Valente. Ela se casa com o Mauri Gurgel Valente. Com ele, ela teve 2 filhos, que foi o Pedro Gurgel Valente e o Paulo Gurgel Valente. E aí, né, gente, como nem toda história tem final feliz e como nem todo casamento dá certo. Triste. O casamento deles terminaram em 1959, quando eles se divorciaram. Como eu disse, a Clarice, ela começou a escrever os contos dela ainda jovem, né? Como eu disse, ela começou a escrever os contos dela ainda jovem. E o primeiro conto dela que ingressou, que foi aquele conto que levou ela pro auge, foi o conto Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro que ela publicou. E eu nunca li, mas já vi resenhas e pessoas falando, tenho vontade de ler, mas eles falam que foi sim um livro que foi espetacular. E acham que foi mais que justo ela ter ingressado com esse livro, porque falam que é um dos melhores da obra dela. Eu vou falar um pouquinho das obras de Clarice Lispector. Tem algumas que eu conheço, mas ela também escreveu Perto do Coração Selvagem, né, que foi o que eu falei, que foi a primeira obra dela. Em 1942, ela lançou essa obra em 1942. Ela também lançou O Lustre, em 1946, a Paixão e o Segundo, A Paixão Segundo, G.H., que foi em 1964. E ela também lançou um roteiro de novela que eu apaixonei, eu sou apaixonada. Que o nome do caso da novela, que ela escreveu o roteiro que virou uma novela, é Laços de Família, que ela lançou em 1960, mas a novela veio lançou mais pra frente. Eu não era nascida quando a novela reproduziu, quando a novela foi ao ar, né? Eu vi a novela depois, então só pra falar que a história, o enredo da novela, ela é bastante. Ela te enterte bastante. Ela tem uma história boa, que é a história de uma mãe e de uma filha que se apaixonam pelo mesmo rapaz. E é lindo. E a filha tem câncer, e aí, nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Vocês precisam ver. Então, esse foi um pouquinho da história de Clarice Lispector. Eu espero que vocês pesquisem mais sobre ela, porque vale muito a pena saber que ela deu bastante nome pro Brasil por causa dos seus contos e histórias. E é isso, gente. Um beijinho, tchau.